Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, com mais uma live, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Edi, faço parte da área de divulgação da Fraterna e hoje a palestra sou eu que vou falar sobre a parábola dos talentos. Boa noite, Mauro, só estou esperando o pessoal entrar para a gente começar com mais uma live. Me dá só uma devolutiva se vocês estão me ouvindo bem, está tudo certinho, por favor. O áudio, o foco, só me dá um retorno, por gentileza. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Alê, Michel, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um retorno, por favor. Só para tudo certinho? Então tá, hoje eu tô igual William Bonner, tá vendo? De lapelinha, tô chique, bem. Muito boa noite a todos. Vamos lá, só tô esperando o pessoal entrar um pouquinho mais, né, pra gente poder começar, tá bem? Boa noite, Flávia, Bruna, como vai? Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente começa. Eu vou iniciar a live da noite dando os recados, tá bom? Bom, o primeiro recado é para que amanhã vocês não percam a live com o nosso querido Luiz Palhares. Ele vai falar sobre vida conjugal. Tema excelente. Então amanhã não percam às 20 horas com o Luiz Palhares. Outro recado que eu gostaria de dar a vocês é sobre o nosso canal do YouTube. Edi, você bate nessa tecla todos os dias. Sim, porque nós precisamos de seguidores. Então, quanto mais seguidores, melhor. Então, se você já está seguindo, compartilhe a página com um colega, com um parente, pede para ir lá, para poder nos seguir e principalmente para que as pessoas ativem o sininho para receber as nossas notificações. Todas as lives da Fraterna, elas estão lá salvas, então dá para vocês maratonarem, entendeu? Aqueles que não viram as lives anteriores, puxa, não pude participar de tal live, tá ali. É só ir lá no nosso canal do YouTube que vocês terão aí condições de revisar ou mesmo de assistir pela primeira vez. Muito bem, então hoje é comigo a live, vocês devem estar cansados já de mim, não? Segunda, terça e hoje, quarta-feira, mais um dia comigo. Então vamos lá. Antes de eu falar sobre o tema, eu gostaria de fazer uma prece inicial, justamente para que a gente possa aí trazer boas vibrações e que a live de hoje toque os corações de vocês, assim como ela tocou o meu coração. Então vamos elevar o pensamento em nosso Mestre Jesus e agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite. Que Maria de Nazaré nos cubra com teu manto sagrado e nos envolva de luz e de proteção para que os nossos dias e noites sejam sempre regados de bênçãos e de saúde. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a enfrentar as dificuldades sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Graças a Deus. Muito bem. Muito boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês e hoje na qualidade de palestrante, né? Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, que está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de entrar na temática, vamos lá.
de onde vem a palavra parábola? Parábola, ela vem do grego parábole, que significa história, com fundo moral, sempre relacionado ao ser humano. E talento? O que significava talento naquela época? Talento era a moeda usada na época em que Jesus viveu entre nós. Um talento, para vocês terem ideia, valia algo em torno de 30 a 35 quilos de ouro. Imagine o quanto valeria um talento hoje, hein? Pois bem, Jesus estava lá nos Montes das Oliveiras com seus discípulos e disse: o reino de Deus se assemelha àquele senhor proprietário de muitas terras e de muita riqueza e que precisava fazer uma longa viagem por um longo tempo e chamou seus trabalhadores e dividiu com eles a sua riqueza. Para o primeiro trabalhador, ele deu 5 talentos. Para o segundo trabalhador, ele deu 2 talentos. E para o terceiro trabalhador, ele deu 1 talento. Fazendo isso, ele saiu e foi viajar. O primeiro trabalhador logo fez os 5 talentos prosperar e os transformou em 10 talentos. O segundo trabalhador logo fez os 2 talentos prosperar e os transformou em 4 talentos. Já o terceiro trabalhador tinha muito medo de seu senhor e, temendo perder o único talento, ele resolveu fazer o quê? Enterrar esse talento para que pudesse devolvê-lo intacto quando seu senhor voltasse. O tempo foi passando e o senhor retornou e foi pedir contas da sua fortuna para os seus trabalhadores. O primeiro trabalhador logo se apresentou e disse: aqui está, senhor, os seus 5 talentos e mais outros 5 talentos que eu fiz render. O senhor, muito contente com o resultado, disse ao trabalhador: você terá outras incumbências muito maiores do que essa. O segundo trabalhador se apresentou e disse: estou lhe devolvendo, senhor, os seus 2 talentos e mais 2 talentos que eu ganhei. Da mesma forma, o senhor ficou muito contente com o resultado e disse ao trabalhador: você terá outras incumbências muito maiores do que teve até hoje. Já o terceiro trabalhador não se apresentou prontamente. O senhor então chama e este lhe diz: eu tive medo de perder o talento que o senhor me confiou. Tive medo de ser roubado. Então, por precaução, eu decidi enterrá-lo para lhe devolver agora, neste momento. O senhor então fica muito bravo e diz: ao menos você deveria ter colocado este talento junto com os banqueiros, para que quando eu voltasse pudesse pelo menos retirar os juros. O pouco que lhe foi dado lhe será tirado, até aquilo que você pensa que tem. Se formos analisar essa parábola, meus queridos e minhas queridas, ao pé da letra, vamos imaginar o que se trata única e exclusivamente apenas do quê? De bens materiais, de riqueza, de poder, não é verdade? De que valia teve essa parábola para as pessoas naquela época? Ao pé da letra, valia nenhuma. Mas vamos então analisar essa parábola de outra forma, sob o aspecto moral. Quem é o senhor dessa parábola? Quem é o dono das terras, senão Deus? Quem são os trabalhadores que Jesus fala nessa parábola, senão nós, filhos de Deus? O que são os talentos que este Senhor distribuiu aos seus trabalhadores, senão as nossas virtudes, aquilo que nós temos de melhor e que muitas vezes nós deixamos escondido, guardado? O que é frutificar esses talentos ou então
escondê-los embaixo da terra? É praticarmos na nossa vida, junto ao nosso próximo, as nossas virtudes? Ou então sermos egoístas e deixarmos só para nós as virtudes que Deus nos deu? O que é que a gente tem que fazer com esses talentos? Já que estamos em uma casa espírita e, portanto, acreditamos nos preceitos que a doutrina espírita pregou, principalmente ao que concerne a evolução da alma, a vida eterna, as várias e várias encarnações, podemos crer, então, que os talentos que Jesus fala nesta parábola se referem àquilo que nós conquistamos nessas nossas várias e várias encarnações. Todas as nossas qualidades. E a cada encarnação nos é dada a possibilidade de fazer o quê? Que essas qualidades se multipliquem. Veja que coisa maravilhosa. Fazendo o quê? Com que cada um de nós possa colocar perante o nosso semelhante aquilo que nós temos de melhor. Fazendo com que a gente possa trabalhar com o nosso semelhante, amealhando mais riqueza. E quando eu falo de riqueza, eu me refiro à riqueza moral. Da mesma forma, se a cada encarnação pela qual passamos, ficamos enclausurados dentro de nós mesmos, não colocando em prática essas virtudes desses nossos talentos, na nossa próxima encarnação, o que vai acontecer? Isso não será tirado. Justamente para quê? Para que aprendamos novamente a conquistar esses talentos. Se hoje somos espíritos que compreendemos, todos nós somos espíritos, viu? Só que encarnados. Tomei o maior susto no meu primeiro ano do curso da doutrina quando me disseram que eu era um espírito. Então, se somos espíritos que compreendemos os ensinamentos do Mestre, mas que não colocamos em prática, amanhã teremos que aprender novamente esses ensinamentos. Se hoje somos pessoas altruístas, mas não colocamos isso em prática, amanhã seremos o oposto disso. E aí necessitaremos então do quê? De outras pessoas altruístas para podermos sobreviver. Se hoje temos condições, por exemplo, de arrumar um emprego para uma pessoa necessitada e falamos: não vou colocar meu pescoço em risco, não vou entrar nessa empreitada, de repente a pessoa pisa na bola, comete uma falta e pode sobrar para mim. Prefiro então não ajudar. O que vai acontecer amanhã? Seremos nós que precisaremos de ajuda, de uma indicação. A gente tem que pensar no dia de amanhã e não só isso, em pensar em ter algo em troca. É pensar em ajudar o outro, ajudar os nossos irmãos. Por que não? Por que não indicar? Então, esses são os talentos que fala a parábola. Sem se esquecer de que tempos em tempos, todo e qualquer orbe desse sistema maravilhoso que é o universo, passa por quê? Por reciclagem. E passando por uma reciclagem, ele expurga aqueles espíritos que ali habitam, que não conseguiram desenvolver as suas qualidades morais, que não colocaram em prática as suas qualidades morais, fazendo com que esses espíritos possam não retroceder. Graças a Deus a gente não retrocede, mas que habitem em outro mundo, menos evoluído daquele que ele habitava. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Seres altamente inteligentes, mas de uma moral baixíssima. E o que aconteceu? Capela evoluiu e aqueles que não evoluíram, que não se adaptaram,
foram expurgados e vieram para onde? Para a Terra. Isso, exatamente. Vieram aqui para a Terra, nosso querido planeta, onde estamos. A Terra é um planeta que ainda está em uma condição inferior, mas que está evoluindo, graças a Deus. Em breve passará de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. E o que nós queremos? Continuarmos neste mundo ou sermos expurgados para o mundo em piores condições? Qual é a nossa decisão? A escolha é nossa. Quando isso acontecer, apenas aqueles espíritos que já colocaram em prática e que já aprenderam a praticar os seus talentos é que continuarão aqui. E o que é que nós queremos de nós mesmos? O que estamos fazendo com os nossos talentos? Já pararam para perguntar? Ai, eu não tenho talento. Temos, todos nós temos sim talentos para serem multiplicados, né? O que cada um de nós estamos fazendo com aquilo que recebemos de herança? Mas para que colocar em prática, Edi, os nossos talentos? Justamente para que quando for necessário possamos evoluir. Precisamos caminhar rumo à perfeição. E como fazer isso? Aprendendo a nos relacionar com o próximo, compreendendo as diferenças existentes, aceitar o próximo como ele é e não impondo as nossas condições, entendendo que somos seres totalmente diferentes uns dos outros, assim como os dedos de nossas mãos. Seria muito chato se todos nós fôssemos iguais, não seria? Também o André, que acredito que esteja aí do outro lado, não ia aguentar 2 Edizinhas na orelha dele de jeito nenhum. Individualmente, cada dedo pouco faz, mas coletivamente se consegue muito. Então é isso, é colocando em prática, aceitando a individualidade de cada um, mas trabalhando em conjunto. Mas primeiro, gente, em nosso próprio benefício e depois em benefício de nosso próximo. Assim nós estaremos ajudando o quê? A humanidade. Então pense vocês que uma boa ação, uma boa atitude tomada aqui no nosso bairro não vai resultar em nada. Ao contrário, vai resultar em muito. Não só no bairro, como ela vai multiplicar em todos os outros bairros, cidades, países. Vejam quantas ideias boas repercutem o mundo. Boas ações, pessoal, crescem, disseminam, se multiplicam em evolução, em benefício da evolução da humanidade. Graças a Deus. Porque colocamos em prática o quê? A parábola dos talentos. Tô vendo que você tá aí, André. As nossas virtudes. Onde nós devemos colocar em prática os nossos talentos? Qual é o primeiro lugar que vocês acham que nós devemos colocar em prática os nossos talentos? Dentro de nossa casa, meus queridos e minhas queridas. Lá, é lá onde está o nosso marido, é lá onde está a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, cunhados, cunhadas, irmãos, sogro, sogra. Naquele local que queremos transformar em lar. É lá que nós devemos colocar em primeiro lugar em prática os nossos talentos. E quando falamos em lar, pressupomos que estamos falando do quê? De um ambiente harmonioso. E voltamos aos preceitos que a doutrina espírita pregou. Nada acontece por acaso. Aquelas pessoas que são nossos parentes, que estão sob o mesmo teto, não estão lá conosco por acaso. Fomos nós que escolhemos estar com aquelas pessoas.
pois eram espíritos necessários para quê? Para a nossa evolução. Tínhamos reajustes a fazer, acertos a serem compromissados. E é justamente com essas pessoas que nós vamos colocar em prática os nossos talentos. Há uma história de Michelangelo que eu gosto muito, que vocês já devem ter lido. Michelangelo estava trabalhando em mais uma de suas maravilhosas obras, esculpindo na pedra fria de mármore, tirando mais uma imagem maravilhosa. Foi quando parou para descansar e uma pessoa se aproxima dele e diz: mestre, ainda bem que tenho olhos de ver, pois só você consegue tirar figuras tão belas desta pedra fria de mármore. Só você tem um dom de mostrar aos olhos de quem pode ver figuras tão expressivas que antes não representavam nada e que hoje nós podemos viajar por elas e conhecer a sua beleza. Michelangelo, então, interrompe a pessoa e responde: meu amigo, eu não sou nada disso que você está falando. Sou apenas um reles trabalhador. Essa figura bela do qual você está falando já estava aí, dentro da pedra. Eu apenas fiz aparar as arestas. É assim que nós devemos fazer, meus irmãos e minhas irmãs. Aparar as arestas. Deixar aparecer o que há de bom dentro da gente. Deixar aparecer as nossas virtudes, a nossa fé, o nosso amor e respeito pelo próximo. É para isso que Jesus viveu, para nos ensinar a amar o próximo. A nossa vontade de ajudar, a nossa vontade de dividir aquilo que temos de bom, fazer com que nosso próximo possa de fato ver aquilo de belo que nós temos. Dessa forma, estamos, sem sombra de dúvidas, multiplicando os nossos talentos que Deus nos deu. Desta forma, estamos dando o quê? Mais um passo rumo à nossa evolução. Fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, destinados à felicidade. E cabe a cada um de nós encurtar ou distanciar esse caminho. Cabe a nós. A maioria de nós esperamos pelo outro para que encontremos a nossa felicidade. Não, a felicidade está dentro de cada um de nós. Cabe a nós buscar. Cabe a nós encurtar ou distanciar esse caminho, colocando em prática ou não a multiplicação dos talentos. Multiplicando ou escondendo os nossos talentos, multiplicando ou aumentando a nossa caminhada rumo à felicidade. Tem uma outra história verídica que eu quero lhes contar e que eu sempre me emociono. Vou tentar não me emocionar. Um garotinho de 6 anos não aguentou aquele cheiro maravilhoso de pão fresco e quente. E falou para o pai: pai, tô com fome. E o pai respondeu: filho, espera mais um pouco. Eu não tenho dinheiro para comprar o pão para você agora. Eu sei que estamos caminhando muito, desde cedo à procura de emprego, para que eu possa dar algo de comer para você, sua mãe e seus irmãos. Vamos caminhar mais um pouquinho, eu te peço, e com fé em Deus, quem sabe eu não encontre um emprego e possa lhe dar um pão. E o menino, sem quase forças para falar, respondeu: mas pai, eu estou desde ontem sem comer nada. Eu estou morrendo de fome e sem forças para aguentar andar. E o pai, vendo o filho suplicar, em prantos, atravessa a rua, entra naquela padaria e pergunta para aquele senhor que estava no caixa: meu senhor, eu te peço encarecidamente que arrume um pãozinho para que eu dê para o meu filho de apenas 6 anos,
e assim possa matar a sua fome. Eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas em troca eu posso fazer qualquer serviço que o senhor queira. Varro o chão, lavo o banheiro, lavo louças, o que o senhor quiser. Eu só gostaria e eu suplico matar a fome de meu filhinho. E o dono da padaria, sem entender e saber o porquê daquela situação, vendo aquele homem em prantos, pede então que ele traga seu filho e pede para eles entrarem e se sentarem à mesa e manda servir um delicioso prato de arroz com feijão e bife. O menino fica exultante. Já o pai fica cabisbaixo, com o olhar triste, nem chega a tocar o prato, mesmo com toda a fome, pois ele se lembra da esposa e filhos que ficaram em casa, famintos, pois ele havia deixado apenas um pouco de farinha para que eles matassem a fome. E esse pai cai no choro. O dono da padaria se aproxima e brinca com ele. O que houve? Não gostou da comida? Maria, Maria, acho que você errou no tempero. Essa sua comida deve estar um horror mesmo. Volta para o homem e diz: vamos, meu amigo, coma. Não estava com fome? O rapaz responde: estou, meu senhor, com muita fome, mas estou pensando na minha família que ficou em casa faminta. Sua comida está deliciosa. Veja meu filhinho como está apreciando. O dono da padaria disse: coma, meu rapaz, coma em paz, com tranquilidade, e depois nós conversaremos. Os dois então comeram, e depois o dono chamou o rapaz para seu escritório e perguntou quais eram as suas habilidades. E ele respondeu: eu não sei ler nem escrever, mas sou do tipo faz tudo. O dono da padaria, mesmo não entendendo a sua atitude, lhe diz: meu rapaz, você está empregado. Começa a trabalhar amanhã mesmo. Para lhe ajudar, vou providenciar uma cesta para que você leve para sua casa e possa alimentar a sua família. Aquele pai que estava angustiado fica maravilhado. Ele renasceu, pois percebeu que teve outra chance, uma oportunidade para recomeçar a sua vida. O dono da padaria não estava entendendo muito bem da sua atitude e nem o porquê dera emprego a um estranho, nem sequer conhecia e que nenhuma habilidade tinha, o porquê de seu gesto, mas o fez. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, o rapaz já estava lá, pronto para o seu trabalho, e o dono da padaria teve a certeza que fez a coisa certa. Durante 5 anos consecutivos, aquele rapaz foi o melhor funcionário da padaria. Nunca se atrasou ou faltou, cumpriu com seus deveres honestamente. 5 anos passaram-se e em frente à padaria foi montado um curso de alfabetização. E o dono da padaria fez questão que o rapaz se matriculasse e aprendesse a ler e a escrever. Aquele rapaz nunca se esquecera do primeiro dia de aula, a primeira palavra, a primeira frase. Outros 16 anos se passaram e vemos lá aquele rapaz que era um mero serviçal, um mero faz-tudo, se formando em direito na faculdade, abrindo a sua primeira empresa ali, junto à padaria daquele que lhe estendeu os braços e o amparara, e que naquele momento se tornara o seu melhor amigo. Ele atendia os clientes com amor e dedicação. Aqueles que podiam pagar o pagavam, e aqueles que não tinham condições, ele advogava de graça. Ele amealhou muitos e muitos clientes. Outros 10 anos se passaram e ele inaugurou ao lado da padaria um lugar chamado a Casa do Caminho. Esta casa é para aquelas pessoas que, como ele, sentiram fome e que pudessem ali se alimentar do pão que alimenta o corpo e da palavra que alimenta a alma.
É forte, eu me emociono sempre, me desculpa. E quem cuidava dessa parte? Aquele menininho de outrora, de 6 anos, que morria de fome e que hoje era um excelente nutricionista. Desculpem, alguns anos se passaram. Aos 82 anos de idade, os dois desencarnaram no mesmo dia e na mesma hora. Patrão e funcionário. E só lá, do outro lado da vida, eles perceberam que não por acaso eles se encontraram. E não por acaso eles multiplicaram seus talentos. Dando o quê? Um passo enorme para a evolução de cada um. Foi colocada uma placa na porta de entrada da Casa do Caminho escrito: um dia eu tive fome e me deram de comer. Um dia eu tive frio e me deram de vestir. Um dia eu estava desalentado e você me deu Deus. E isso foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu em minha vida. Essa história ela é muito linda e eu me emociono todas as vezes que eu leio. E eu peço desculpas pela emoção. Mas vamos então, meus queridos, colocar em prática o que temos de melhor, multiplicando os nossos talentos. Por exemplo, na Fraterna, desde março, os maravilhosos trabalhadores estão sim multiplicando os seus talentos. Trabalhadores incansáveis que estão fazendo as vibrações à distância, que estão trabalhando para as palestras acontecerem, que estão trabalhando para que o pão não falte sobre as mesas das famílias vulneráveis. E aqui o agradecimento em nome da Auristela e da equipe da área social a todos vocês que permitiram para que nós pudéssemos entregar as cestas básicas para as crianças, e este ano ainda demos também as sacolinhas de presente do Dia das Crianças com guloseimas. Então veja, os palestrantes que abraçaram a causa e a casa, quantas pessoas estão distribuindo seus talentos. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Por isso que eu falei lá no início da palestra, todos nós temos talentos, todos nós temos belíssimos talentos que podemos compartilhar com o próximo. Basta nós querermos, basta nós apararmos as arestas e deixarmos aquilo de bom ficar em evidência. É tão mais gostoso, é tão mais prazeroso a gente compartilhar a bondade do que lançar para a pessoa um olhar de maldade ou cometer maledicência. Vejam o quanto nós podemos fazer. Façamos a nossa parte e sejamos agentes multiplicadores de talentos. Todos nós temos talentos. Há aqueles que têm talento para ouvir. Por exemplo, você aí vai falar assim para mim: Edi, que talento que eu tenho? Eu não tenho. De repente você ouve. Só o fato de você ouvir uma pessoa. Gente, quantas pessoas não gostariam de serem ouvidas? Porque a grande maioria julga, mas não querem ouvir. Quantas pessoas têm talento para abraçar? Quantas pessoas têm um talento para consolar? Quantas pessoas têm um talento para fazer o outro sorrir? Ah, quantos talentos estão aí para serem compartilhados? Vamos, pense qual que é o seu talento. Não desperdice o dom que Deus lhe deu. Vamos fazer o bem ao próximo. A Fraterna tem vários trabalhadores que eu sou muito grata por tanto bem que faz ao próximo. Quantas pessoas. Aí a Elis, que está aí do outro lado, vai falar: mas Edi, eu faço
tanto trabalho assim na fraterna de importante, eu fico na porta. Que trabalho maravilhoso é esse de ficar na porta? Que trabalho maravilhoso é esse do André, de ter aceito ser diretor de divulgação, que dá um baita de um trabalho. A Marlene, meu bem, que trabalha com as crianças aos sábados. O Mauro Santilli, que trabalha na espiritualidade, no tratamento de cura. Quantos trabalhadores estão aí do outro lado? Me perdoem se eu não citar a todos, mas quantas pessoas maravilhosas estão aí do outro lado. Se não fosse a Vanessinha, nosso anjinho da guarda, que trata os vídeos das lives e posta no YouTube. Se não fosse a queridíssima Andréa, que me ensinou a fazer live, que multiplicou o seu talento, compartilhou comigo para que eu pudesse compartilhar com o próximo. Se não fosse o Cezita, o meu querido irmãozinho, fazer palestras, ter aceito na outra gestão ter sido presidente da casa. A Val, com a sua bondade e eloquência, me dando conselhos maravilhosos para que eu possa socorrer o próximo. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, meus irmãos e minhas irmãs. Basta a gente querer. Pensa, hoje na hora de vocês se deitarem, eu vou olhar o tempo, gente, que eu não sei se eu estou extrapolando. Tô dentro, mais 5 minutinhos. Vejam o quanto que a gente pode ajudar um amigo. É muito fácil a gente ter um amigo quando o amigo tá bem. Quando o amigo está com grana, quando o amigo está bem mesmo na fita. Ah, eu sou amigo de fulano, passeio no carrão do fulano. E quando esse nosso amigo cai? E quando esse nosso amigo não está tão bem de saúde, seja ela física ou mental, nós nos afastamos? Não. É aí que a gente tem que utilizar o dom que Deus nos deu para que a gente de fato possa ser solidário a esse nosso amigo que é o nosso irmão. A gente tem que olhar para o próximo como nosso irmão. A gente tem que abraçar o próximo com amor, com carinho, sem querer nada em troca. É isso que a gente tem que desejar ao próximo. Tudo aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. É muito simples. Essa palestra, uma parte dela eu assisti há muitos anos, o Dr. Sérgio que proferiu. Claro que eu não falei com toda a propriedade dele, foi o meu entendimento e com o meu coração eu quis transferir a vocês. E é para a gente poder refletir, é para que de fato a gente possa entender o quanto a gente é importante para o próximo. Eu encerro esta palestra com a frase de nosso querido irmão Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Sigamos os passos de nosso Mestre Jesus. Façamos o Evangelho no lar. Tenhamos o entendimento e a consciência de que nossos irmãos precisam da nossa ajuda e sejamos gratos a Deus por esta existência. Antes de encerrar a live e agradecê-los, eu só quero fazer uma prece de encerramento, como é de praxe, na nossa querida fraterna. E eu agradeço muito a presença de todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs queridos. Muito obrigada. Senhor, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer
que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos, que Deus abençoe vocês e muito obrigada por estarem comigo na live da noite. Um grande beijo em todos e não esqueçam, amanhã a live será com o nosso querido Luiz Palhares e ele vai falar sobre vida conjugal. Um beijo em todos vocês, fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau.